Fala pessoal, tudo bom? Hoje o Fatos Curiosos começa uma nova série de conteúdos. Vamos começar a explorar as possibilidades e consequências de grandes eventos. Por exemplo, nesse vídeo vamos falar sobre quais seriam as consequências de grandes cataclismas. Se você curtir essa nova linha de conteúdos, dê um like nesse vídeo e comente. Nós queremos saber o que vocês acham dessa nova possibilidade de vídeo. Não se esqueça também de curtir o nosso canal e ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. No vídeo de hoje, nós traremos 3 cenários possíveis de cataclismas e partir de 3 possíveis pressupostos diferentes, trabalhar as reações da humanidade frente a essas tragédias. No primeiro cenário, vamos ser extremamente positivos e otimistas a respeito de como a humanidade reagiria a essa dificuldade. Já no segundo, seremos um pouco mais pessimistas e vamos mostrar o que talvez aconteça se o mundo tivesse um novo Armagedon causado por meteoros. Já no último cenário que vamos discutir, queremos ser o mais pessimistas possíveis, utilizando-se de um dos maiores problemas que nossa espécie pode enfrentar. Desastre 1: aquecimento global. No primeiro cenário, vamos falar sobre consequências extremas do aquecimento global e pensar em uma possibilidade bem otimista a respeito de como a humanidade reagiria a eles. Hoje em dia, o aquecimento global ainda não é tão levado a sério, apesar de que ele é um dos poucos cataclismas que já está acontecendo. O que causa essa dificuldade na união das nações em busca da diminuição da poluição e de outras questões envolve o interesse industrial de pessoas muito ricas e poderosas, falta de boa vontade política de autoridades que têm uma relação muito íntima com os ricos e poderosos que acabamos de citar, e ainda existe uma discussão científica sobre o quanto desse aquecimento global atual é realmente culpa nossa. Existem teorias, algumas até relativamente bem aceitas, de que o aquecimento global é um comportamento natural do planeta e do Sol, e segundo esse pensamento, não haveria tantas consequências em relação aos gases estufas que estão sendo lançados na atmosfera. Essas teorias não se sustentam tão bem porque seria uma grande coincidência que as consequências do aquecimento global tivessem se tornado tão mais dramáticas depois da instituição do combustível fóssil como principal forma de geração de energia e de movimentação de veículos. As consequências que pensamos, as mais plausíveis mediante o cenário atual, seriam o grande aumento dos níveis do mar mediante o derretimento das calotas polares. Isso causaria verdadeiras tragédias em cidades litorâneas, o que inclui Nova York, por exemplo, inclusive com algumas ilhas simplesmente deixando de existir. Outro aspecto importante que precisa ser citado é que a quantidade de terra que é capaz de produzir alimentos diminuiria consideravelmente com o aumento da temperatura, com diversas áreas ao redor do mundo se tornando praticamente inabitáveis devido ao calor. Some a isso todas as crises de migração já ocorrendo atualmente devido a problemas com guerras e você perceberá que existiria um cenário muito sério de conflitos e crises em diversos países do mundo. Depois de uma grande dificuldade como esta, acreditamos que as nações do mundo finalmente encontrariam um ponto de equilíbrio e permitiriam que a paz começasse a se desenvolver como realidade no mundo. Ou seja, para sobreviver a essa nova realidade, seria possível que as nações do mundo se unissem finalmente em um grande conselho mundial, o que usaria a estrutura atual da ONU, mas teria força política infinitamente superior, já que o planeta demandaria, para a sobrevivência da humanidade como espécie e como civilização, de uma união maior do que a existente atualmente. Logicamente, esse processo seria marcado por conflitos e problemas, sendo que especialmente as elites financeiras atuais iriam causar muitas dificuldades para um mundo mais justo. Uma probabilidade muito grande dentro de um cenário desse tipo é que muitas dessas pessoas acabariam falecendo no processo, ou para que fosse possível que esse cenário positivo pudesse ocorrer, os bilionários do mundo acabariam sendo totalmente destituídos de suas posses excessivas, em prol de uma nova justiça social.
Como comentamos, este seria um cenário extremamente otimista, onde o bem comum supera as necessidades e mesquinharias individuais, tudo em prol da manutenção da civilização atual. Outro aspecto importantíssimo que seria amplamente modificado desta nova realidade seria a importância da ciência dentro da sociedade no geral. Cientistas teriam um status social equivalente ao de jogadores de futebol e cantores famosos de hoje em dia. Pesquisas seriam amplamente custeadas e os resultados divididos de forma mais democrática. Cientistas teriam salários tão grandes quanto os dos maiores ídolos atuais. Seria uma forma da humanidade evoluir mediante uma crise sem precedentes. Desastre 2. Meteoro. A Terra ser atingida por um meteoro grande o suficiente para gerar uma tragédia é uma possibilidade alta. Se não fosse, não existiria tanta preocupação de diversos governos mundiais em construir e desenvolver tecnologia capaz de lidar com esse tipo de ameaça. Alguns dizem, e isso já é um fogo conspiracionista demais, que as armas antimíssil israelenses, o chamado Domo de Ferro, seriam capazes de diminuir o impacto de um meteoro de grande área que caísse no planeta Terra, e que Israel seria apenas um dos países do mundo com esse tipo de armamento. Ainda existem possibilidades de empresas privadas como a própria SpaceX possuírem tecnologia para fazer algo a respeito de um grande meteoro. O medo de meteoros é bem real novamente porque isso já ocorreu com o planeta Terra, pelo menos em teoria. A teoria mais aceita sobre a razão da extinção dos dinossauros envolve um meteoro que modificou totalmente a realidade climática da Terra na época. Hoje em dia se tem total certeza sobre esse ponto da teoria da extinção dos dinossauros devido à escassez de alimentos e à grande diminuição de temperaturas no planeta na época, causadas principalmente pela poeira que se manteve na atmosfera durante longas décadas e acabaram fazendo com que a vegetação, extremamente dependente do Sol, morresse. Com a morte da vegetação, toda a cadeia alimentar dos grandes animais da fauna acabou falecendo com o passar do tempo, o que acabou favorecendo os pequenos animais, que se alimentavam de pequenas quantidades de vegetais ou de carniça. Hoje em dia, devido à superpopulação humana no planeta, um meteoro seria uma tragédia sem precedentes. É importante entender que um evento geológico e climático dessa magnitude modificaria a realidade do clima do planeta de forma totalmente irreversível. Colheitas seriam totalmente perdidas, muito possivelmente haveria dificuldade para a geração de energia, já que o Sol não estaria mais tão presente, e ainda existiriam conflitos e guerras, muito provavelmente envolvendo a conquista dos territórios que estariam com temperaturas mais amenas e com mais facilidade para manter a vida humana. O que tivesse sobrado de civilização depois de todos esses conflitos possivelmente acabaria sendo dominada por uma nova elite, que poderia ser totalmente voltada à militarização, como já ocorreu, ou ainda uma elite tecnocrática, em que a manutenção e a aquisição de conhecimentos científicos necessários para a manutenção da sobrevivência da espécie seriam as fontes principais de poder. Terceiro cataclisma: crise de alimentos. A crise de alimentos é outra grande ameaça à nossa espécie que vem sendo colocada em segundo plano por motivos de interesse de grandes corporações. Existe um risco considerável de que nossas práticas agrícolas, pecuárias e do processamento de alimentos, que têm sido amplamente criticados por ecologistas no geral, acabem gerando uma crise mundial de alimentos. Nessa crise, basicamente não existiria alimentos para todos, e isso se faria sentir primeiramente nas classes mais humildes. Hiperinflação de alimentos, limitação constante de estoques, dificuldades cada vez maiores de conseguir produtos naturais e de qualidade vão fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes de produtos processados, o que já sabemos que pode ser um problema muito sério. Num primeiro momento, isso faria com que as pessoas tivessem diversos tipos de doenças, que podem ir muito além de obesidade, que já é uma verdadeira pandemia silenciosa e vem matando milhões ano a ano e sempre sendo deixada de lado. Se essa crise se agravasse ainda mais, o que não seria impossível graças aos nossos alarmantes números de explosão populacional, a alimentação acabaria se tornando cada vez mais um artigo de luxo.
Pessoas morreriam de fome nas ruas em um número muito maior do que já ocorre hoje em dia. As instituições de caridade não seriam suficientes para alimentar a massa de famintos que cresceria, e a consequência mais óbvia a esse tipo de situação seria uma revolta armada. Agora pensemos nisso em uma escala mundial, com pessoas tendo acesso a diferentes graus de armamento e rebeliões ocorrendo de forma totalmente desordenada, já que a fome leva ao desespero e ninguém estaria pensando de forma totalmente racional. Seria o fim. A civilização como conhecemos cairia por suas bases e o caos reinaria durante muitos anos. Muito provavelmente existiriam comunidades que voltariam aos tempos feudais, com militares sendo a grande força política devido à sua capacidade de defender as outras pessoas de invasores. As chances de que tesouros culturais, históricos e muito do nosso desenvolvimento tecnológico sejam perdidos durante esses conflitos é considerável, a não ser que algum dos grupos dominantes aproveite-se da situação caótica da sociedade e tome o poder de forma autoritária. Nesta realidade distópica, o poder estaria centrado na capacidade de gerar alimentos e na capacidade de defender esses alimentos, então não seria impensável que uma aliança entre cientistas e agrônomos com militares acabariam se tornando o pilar das novas sociedades, que começariam a repopular o mundo. Curtiram o conteúdo? Esperamos que vocês tenham gostado das nossas teorias e que apoiem essa nova iniciativa do canal. Quais novos cenários você gostaria que nós exploremos? Mande sugestões para a gente.